Quando se fala sobre relacionamentos que envolvem audiência com youtubers, eles sempre acabam fazendo parecer que o telespectador emocionado é o culpado e não ele mesmo que tá induzindo isso. Eles geralmente falam, você não me ama, só amo uma ideia que você inventou de mim, mas por favor continue comprando todas as minhas merdas pra sempre. Esse assunto ele já tá bastante saturado pelas pessoas hoje em dia, e todos nós de certa forma sabemos que relacionamentos parasociais são ruins no geral, principalmente quando envolve celebridades. Mas você sabia que mesmo que você não seja famoso, você pode estar passando por um relacionamento parasocial? Isso principalmente se você for mulher. Na verdade, esse assunto ele tá ligado a diversos outros assuntos extremamente problemáticos, como sociedade, cultura e até mesmo a nossa modernidade. Então, mesmo você já sabendo que esse tipo de relacionamento é prejudicial, eu vou te convidar a mergulhar ainda mais nesse assunto comigo. Mas antes, eu só queria agradecer a todos os membros aqui do meu canal e gostaria de te convidar a se tornar um membro. Assim você vai estar apoiando o meu canal e me incentivando a continuar trazendo conteúdo para você. Mas para você que quer aproveitar ainda mais o meu canal, eu lancei um novo tipo de membro apenas para lançar conteúdos exclusivos para essas pessoas. Vai ter outras coisas também, como interações exclusivas e enfim, por aí vai. Enfim, vamos começar o nosso vídeo e vamos começar falando sobre relacionamentos parasociais bastante conhecidos, que no caso são os de celebridades, mas não da internet, os K-popers. O K-pop é um fenômeno, isso a gente não tem dúvida. Por isso ele representa um papel importante na divulgação da cultura do país pelo mundo. Na verdade, é com certeza uma das principais causas pela qual nós aqui do Brasil conhecemos a cultura coreana. Eles são peritos em vendas de cultura. E o que seria venda de cultura? No caso da Coreia do Sul, é justamente usar o seu poder musical de boy band para popularizar a sua própria cultura, o que acaba fazendo a gente ter interesse na sua língua, história, cultura e por aí vai. Esse mercado ele é tão importante que só aqui no Brasil, cerca de 3,2 milhões de reais entre janeiro e julho de 2024 foram ganhados com venda no varejo aqui. Claro que por conta do seu lucro, as próprias empresas que financiam essas bandas coreanas incentivam o público a se unirem em uma espécie de comunidade para que eles se tornem uma torcida animada. Isso, claro, não é uma boa ideia, já que acaba fazendo garotas e garotos hipnotizados por esses rostinhos lindos se juntarem para lutar com unhas e dentes pelos seus idols. O tio Orochi foi alvo de cancelamento pelos fãs de K-pop conhecidos como ARMYs, após ele ter criticado os padrões de beleza que eram impossíveis de se atingir promovidos pelos idols coreanos. No vídeo, ele mencionou que esses artistas passam por cirurgias plásticas e dietas restritivas para manter uma imagem perfeita, o que gerou reações nada agradáveis. Os fãs ofendidos chamaram Orochi de xenofóbico e preconceituoso, além de pressionarem seus patrocinadores para romperem contratos e o ameaçarem de processo. Em resposta, o Orochi falou que não se importa com o politicamente correto. Ele apontou que o cancelamento frequentemente foca em pessoas contrárias ao discurso progressista do politicamente correto e criticou o ambiente de redes sociais, onde cancelamentos são comuns. O Orochi ainda destacou a exploração dos idols, argumentando que muitos fãs não percebem que esses artistas, promovidos como figuras naturais, são na verdade moldados por contratos rigorosos e exigências que limitam a sua liberdade. Essa realidade contradiz a imagem vendida aos fãs. Esses ataques até parecem coisa de fãs malucos, mas a Coreia, e especificamente a Coreia, tem uma mania de endossar que esses grupos sejam feitos em prol de lucro. Isso nem sempre é bom, tá? Porque além dos ataques a brasileiros e pessoas que criticam o movimento da cultura K-pop, a própria comunidade pode se unir para determinar a carreira inteira de uma celebridade. Um caso bastante conhecido foi o do cantor e ator chinês Jeffrey Tang, que teve que encerrar o seu relacionamento amoroso após pressão de seus fãs. Esses fãs ameaçaram deixar de apoiá-lo, colocando a sua carreira em risco. Situações como essa não são incomuns na indústria asiática, onde a cultura de idols tende a incentivar uma conexão íntima com os fãs, que veem qualquer relacionamento amoroso como uma traição de sua devoção. Essas histórias podem parecer muito estranhas e até extremas, mas para entender elas você precisa entender o conceito por trás dela. Basicamente, alguns anos atrás era proibido que você tivesse mais de um filho na China, o que significa que muitas pessoas cresceram sem saber como é ter um irmão. E por conta disso, alguns fãs da cultura pop local, eles acabam chamando seus idols de pai, mãe, irmão ou irmão, no caso os chineses. Uma forma de integrar eles à família, porque assim eles se sentiam mais completos.
vamos dizer assim. Ao ver esse movimento, os próprios idols chineses, eles começaram a se chamar de papai e mamãe, e irmão e irmã. Eu sei, isso é meio estranho, mas ainda assim faz sentido, porque culturalmente as pessoas da China passaram por uma repressão governamental que acabou mudando a maneira como eles consumiam e viam esse tipo de conteúdo. Inclusive, existe um termo para isso na China, é paraquin. Pessoas que até compram bonecas de seus ídolos e fantasiam eles, sei lá, de um jeito bem esquisito. Algo parecido acontece aqui no Ocidente, quando algumas pessoas chamam outras grandes estrelas de mamãe e papai. Geralmente essas pessoas tiveram algum problema na criação, ou então eles só estão tentando entrar na brincadeira. De qualquer forma, sempre foi tratado em músicas como essa dos Wombats, que é a minha favorita, que garotas podem acabar se afeiçoando demais pelos seus cantores favoritos e, sei lá, acabar fazendo coisas ruins com eles. Inclusive, eu recomendo essa música remixada, tá? Ela é muito boa. Claro que nem sempre são as mulheres as mais obcecadas pelas suas estrelas. Isso também pode ocorrer com homens. Porém, você sabia que mesmo sendo mulher, você provavelmente já passou por um relacionamento parasocial? Se você for mulher, você provavelmente já se encontrou em uma situação onde você posta alguma coisa e acaba recebendo críticas de homens com relação à sua própria aparência, tipo corte de cabelo, enfim. Essa youtuber fala sobre como muitos homens se sentem à vontade para opinar negativamente sobre a sua aparência, o que a fez questionar porque certas pessoas acham que têm o direito de comentar sobre detalhes da sua vida. Ela observa que isso pode surgir de uma falsa sensação de amizade, onde o espectador acredita que possui uma relação próxima o suficiente para dar conselhos. Ela descreve como compartilhar momentos vulneráveis, como chorar em frente à câmera ou falar de lutas pessoais, cria uma conexão emocional intensa com seu público. No entanto, ela percebe que essa conexão é, em grande parte, unilateral e que os espectadores às vezes confundem essa intimidade aparente com uma amizade real. Porém, ela chega à conclusão que apesar dessa relação ser ilusória, ela não é necessariamente ruim e pode até ser benéfica para os fãs, que encontram apoio e conforto em seu conteúdo. Ao mesmo tempo, é curioso como ela admite que o relacionamento parasocial é parte do sistema do qual ela participa e que sustenta a sua própria carreira, mas que também a coloca em uma posição vulnerável, como a ilusão de reciprocidade que não pode realmente oferecer a cada espectador. A reflexão dela é bem importante para esse tipo de relacionamento, que acaba sendo muito normalizado no dia de hoje. Você sinceramente não sabe quanto. Por exemplo, lembra que eu falei a respeito dos paraquin que literalmente sentiam emoção, empatia, atração por um boneco do seu idol favorito? Além disso ser completamente esquisito, eu ainda consegui encontrar essa mulher, a doutora Ana, que defende isso como algo bom até certo ponto. Segundo ela, se você considera esse relacionamento como um relacionamento fajuto, não tem nada de errado aí, psicologicamente falando, né? Ela apresenta um argumento bem interessante e até fala sobre o filme A Garota Ideal, que tem como protagonista ninguém mais, ninguém menos que Ryan Gosling. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ryan Gosling é literalmente eu. Esse filme é uma comédia dramática que explora temas como solidão, aceitação e o poder da imaginação para superar dificuldades emocionais. O filme tem como protagonista o Lars, um jovem tímido e retraído que vive em uma pequena cidade com seu irmão e cunhado. Lars sofre de um trauma emocional, o que faz ele evitar contato com outras pessoas. Essa solidão é aflorada pela falta de relações sociais e pelo medo de ter intimidade com outros, até que ele encontra uma forma de demonstrar afeto e conexão, como uma boneca de silicone chamada Bianca. O relacionamento de Lars com Bianca é, em essência, um relacionamento parasocial, um tipo de vínculo emocional unidirecional que ocorre com personagens fictícios ou figuras que não podem retribuir sentimentos de maneira convencional. No caso de Lars, a figura irreal é Bianca, que ele trata como uma parceira romântica real, projetando nela suas emoções e necessidades. Esse relacionamento parasocial serve como uma resposta ao seu medo de interação humana e à dificuldade em se conectar com as pessoas ao seu redor. Bianca representa uma presença inofensiva e incondicional, oferecendo a ele uma espécie de campo de teste emocional onde ele pode experimentar o que significa estar em um relacionamento sem os riscos de uma conexão real. A princípio, a reação dos habitantes da cidade ao relacionamento de Lars com Bianca é de choque, mas à medida que a comunidade começa a entender sua importância para ele, todos, aos poucos, passam a aceitar e até a participar da sua fantasia. Essa aceitação coletiva destaca um ponto essencial.
Lars não está apenas usando Bianca para se proteger, mas inconscientemente está explorando um caminho para entender e superar seu trauma. Esse relacionamento parasocial ajuda ele a enfrentar questões emocionais que ele não conseguiu resolver. O uso da boneca na narrativa permite que o filme toque em temas como a solidão moderna e a importância de uma comunidade compassiva. Bianca, embora vazia, se torna um veículo para Lars canalizar sua necessidade de conexão e afeto, algo comum na vida real para pessoas que criam laços com figuras fictícias, como celebridades, personagens de filme ou até mesmo com influenciadores digitais. Assim, o relacionamento parasocial de Lars com Bianca espelha a forma como muitos tentam preencher vazios emocionais com figuras que, embora presentes em suas vidas, não podem retribuir a conexão. À medida que o filme avança, Lars começa a se abrir mais para as pessoas reais ao seu redor, já que seu relacionamento com Bianca lhe fez ter um bom autoconhecimento e recuperação. Esse processo culmina no gradual afastamento de Bianca, refletindo o crescimento emocional de Lars. Ele percebe que, para amadurecer, deve abrir mão dessa ilusão e encarar a vida e suas complexidades de maneira real. O fim do relacionamento parasocial de Lars marca simbolicamente o fim de sua dependência emocional oferecida por Bianca e sua disposição para finalmente se conectar com outras pessoas. No final, a garota ideal não só retrata um relacionamento parasocial como um recurso narrativo, mas também explora sua função terapêutica. A história de Lars e Bianca nos lembra da importância de aconselharmos as necessidades emocionais dos outros e de como relações parasociais, por mais incomuns que pareçam, podem ser o primeiro passo para alguém superar a solidão e encontrar conexões verdadeiras. Segundo a doutora Ana, esse filme ele traz uma ótima reflexão sobre a atual sociedade hoje em dia, porque as pessoas elas não se relacionam mais. Eu, inclusive, fiz diversos vídeos falando sobre como homens não conseguem mais socializar com ninguém, por exemplo. Acontece que a doutora Ana defende a ideia de começar a se relacionar com seres inanimados para que você comece a se aquecer. Ou seja, antes de tentar algo na vida real, por que não tentar algo no seu imaginário? Eu acho essa ideia simplesmente problemática, porque nosso cérebro ele não consegue discernir entre realidade e imaginário. Por isso que você fica triste com as situações hipotéticas que você mesmo cria dentro da sua cabeça. Elas nunca vão acontecer, provavelmente, mas só o fato de você imaginar elas te faz sentir algo, um presente da nossa evolução chamada consciência. E é seguindo essa mesma linha de raciocínio que um movimento bem estranho ele tem surgido, que é um tal de waifuísmo, que é basicamente o ato de você imaginar um personagem fictício que não existe e fazer o que você quiser com ele, até mesmo coisas terríveis. A primeira vez que eu ouvi falar desse termo foi quando eu via um vídeo de um criador de conteúdo MGTOW. E eu não gosto das opiniões desse criador em específico, tanto é que eu não vou citar ele, mas só pra esclarecer, eu não consumo apenas conteúdo de pessoas que eu gosto, eu também vejo coisas estranhas. E em um dos vídeos desse cara, ele explica o que seria esse tal waifuísmo, que como eu disse, é basicamente a criação de um personagem fictício, onde você pode fazer o que quiser com ele, principalmente abusar dele, caso ele seja uma inteligência artificial. Existe um site aqui no Brasil que fala sobre isso, você pode ir lá e se informar por si mesmo, mas eu também tenho um vídeo que fala a respeito desse tipo de coisa. Isso é completamente estranho, tá? Mas esse criador de conteúdo em específico alertava que você deveria, que manter a sua mente aberta de que aquilo não é real. E também manter em mente que você nunca teria uma namorada. Ou no caso, ele nunca teria uma namorada por N razões. Enfim, essa coisa de waifuísmo é muito estranha. Ele flerta bastante com o filme A Garota Ideal. A doutora Ana disse que fazer esse tipo de imaginação era uma coisa boa, né, fazer esse imaginário, mas eu sinceramente eu não concordo com isso. Na minha opinião, é uma má ideia ter qualquer tipo de relacionamento imaginário. Antigamente, quando as sociedades usavam muito, né, a sua imaginação, elas incorporavam coisas como vulcões, achando que eles podiam ser deuses. Pra mim, o waifuísmo, paraquim e qualquer tipo de relacionamento parasocial que envolva bonecas, chega a esse mesmo nível, sabe? Que é basicamente diminuir o seu nível de consciência, que no caso seria regredir socialmente falando. Enfim, não vamos falar sobre consciência nesse vídeo em específico. Mas é interessante esses fatos porque eles nos lembram que relacionamentos parasociais vão muito além de gostar de idols. Eles estão presentes em muitas coisas e sim, tem lá seus lados positivos. Por exemplo, quando você vai ao cinema, você acredita que o que você tá vendo é real. É como se a sua mente fechasse pro restante do mundo e você acreditasse no que estivesse vendo. Assim você fica imerso dentro do filme e você simplesmente não consegue sair dele. Você sente emoções, chora, até sente raiva que os personagens estavam sentindo ali. E mesmo assim, no final, quando tudo acaba, você volta pra sua casa feliz e satisfeito, completamente normal. Ou então, de um jeito diferente, mas no geral você volta normal pra casa. Esse é o poder da nossa imaginação e também das histórias
histórias, da empatia, enfim. Mas no caso, as histórias, elas conseguem nos fazer sentir emoções que nunca sentimos. E é isso que muitos criadores de conteúdo acabam usando também para mexer com o nosso lado parasocial. Os criadores de conteúdo, seja vloggers ou até mesmo streamers, eles estão interagindo com as pessoas. Quando elas têm um chat ao vivo, isso é até mais nítido. As pessoas conseguem se conectar com muito mais força com esses criadores por conta dessa ligação. Acontece que criadores de conteúdo só podem fornecer relacionamentos de uma via, ou seja, ele é o responsável por toda a relação. Você é meramente uma criação incapaz de fazer qualquer coisa. Por isso esse gênero, que é o vlog, acaba sendo muito popular dentro do YouTube. Algumas pessoas falam que você é o seu próprio nicho. Isso significa que as pessoas estão interessadas em você. Existe um público interessado em você. Quem geralmente fala isso é vendedor de curso. Você é seu nicho. Nesse vídeo eu vou te explicar a ideia. Mas a verdade é que a sua personalidade é o produto e as pessoas consomem esse produto, o que acaba gerando alguns problemas, porque a personalidade das pessoas muda com o tempo, as pessoas amadurecem. Então é meio engraçado quando aquele criador de conteúdo, ele vai amadurecendo conforme o tempo vai passando, sabe? E aí ele vai se tornando uma pessoa melhor, ou sei lá, uma pessoa ruim, no caso do Monark, supondo que ele é uma pessoa ruim. Pra mim ele é só doido. Depende do ponto de vista. Às vezes esse é o maior problema como criador de conteúdo, porque a sua personalidade ela precisa se encaixar com o que a audiência tá esperando. Se ela tá esperando que você esteja o tempo todo sorrindo, se ela tá esperando que você seja sério, então assim você vai precisar ser. Isso é meio complicado para alguns criadores. Inclusive pro próprio PewDiePie, que já falou uma vez que se sentia extremamente mal por ter que fingir que ele tá bem o tempo todo. Now, if you watch my older videos, I might seem a lot happier. I might seem a lot chipper, a lot more positive. And that's because I faked it. I thought that for people to want to watch my videos, I would have to be happy. I would have to force positivity. And I think it's safe to say it worked. Acontece que hoje em dia, os criadores de conteúdo, eles estão vendo que o que importa é fazer as pessoas sentirem emoções conforme veem o conteúdo. Por isso, grandes nomes como Casey Neistat conseguem mover multidões, porque ele conta histórias e cada história é feita especificamente para gerar uma emoção e ter um significado em sua vida. Eu nunca vou esquecer do vídeo onde ele fala sobre ele quebrar o recorde pessoal dele em uma maratona. Esse vídeo é simplesmente incrível, cara. Muitas pessoas hoje ficam preocupadas de serem autênticas, mas eu sinceramente não acho que isso deveria ser uma preocupação para você. O importante é falar a sua mensagem da melhor forma possível e assim as pessoas vão se conectar com você, vão sentir as emoções que você está sentindo. Os criadores de conteúdo, embora eles não sejam nossos amigos de verdade, eles são pessoas que conseguem fazer a gente refletir, muitas vezes apenas com pequenos comentários ou reações, mostrando o seu dia a dia, ou sei lá, o que quer que seja. É como se nós estivéssemos em uma sessão de terapia, onde a terapia serve tanto para a gente que está assistindo quanto para o criador que está se expressando. No fim, os vlogs, os vídeos e os eventos ao vivo são apenas uma forma de fazer com que o próprio público se encontre. Quantas vezes você já foi ajudado por um vídeo em momentos de depressão ou de tristeza? Essas coisas acontecem e, quer saber? Isso não é de todo mal. Sinta-se livre para se conectar com seus criadores de conteúdo e idols favoritos. E falando sobre problemas parasociais, sabia que tem gente abusando de inteligência artificial e se relacionando com ela de forma amorosa? Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Dá uma conferida lá.